Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus. Antes nós vamos orar pedindo a bênção dele no estudo de sua palavra. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste, nós queremos receber a palavra do teu Filho, ser alimentado pela tua palavra, e que a tua ação, a ação do teu Espírito Santo possa permanecer todos os dias em nossas vidas, em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto bíblico que nós vamos ler hoje está em João capítulo 7, versículo 37 e versículo 39, tá bom? Vamos fazer a leitura deste texto. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos falar e refletir então sobre a alegria plena que Deus nos oferece por meio do seu Filho, Jesus Cristo, e que vai proporcionar o fluir de rios de água viva, isto é, a ação do Espírito Santo sobre nós. Amém? Nós lemos aqui do versículo 37 até o versículo 39, mas o pano de fundo, o cenário que antecede a fala do nosso Senhor, Jesus Cristo, se trata de uma festa, a festa dos tabernáculos. E você, meu irmão e minha irmã, você pode verificar na sua Bíblia, né? No versículo 2, versículo 10, versículo 14 e o versículo 37. Né? Essa festa, ela estava, podemos dizer assim, no calendário litúrgico do Antigo Testamento, tá bom? E essa festa, ela durava 7 dias. Tinha mais um dia, o 8º, que era o momento solene, né? Como diz o versículo 37 que nós lemos, no último dia, o grande dia da festa. Então essa festa, a festa dos tabernáculos, ela era um momento onde o povo de Deus se reunia durante este tempo, 7 dias, tendo mais um como fechamento. Era um momento onde o povo de Deus se reunia para descansar, para ofertar e para relembrar os 40 anos que o povo hebreu tinha habitado no deserto, né? Quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito. E durante este tempo, Deus ele providenciou sustento, proteção e cuidado para o povo durante a peregrinação. Então, nessa festa, o povo estava ali relembrando e celebrando a Deus pelos atos, pelos milagres, pela ação de Deus ao seu povo, né? E eles lembravam também, né, como Deus havia feito sair água de uma rocha, saciando a sede do povo, né? E era um momento então de render graças, de agradecer, de relembrar, de adorar, de ofertar,
E nós lemos aqui no Novo Testamento, né? Prestem atenção, meus irmãos e minhas irmãs, porque na cidade de Jerusalém, melhor dizendo, fora da cidade, havia um rio, havia uma fonte, né? Chamada Fonte de Gion, que por meio de um, um, um canal, né? Essa, essa, essa fonte levava água até a cidade, a um tanque chamado Tanque de Siloé. Hoje ainda existe este tanque, mas apenas uma parte do que foi a estrutura desse tanque no passado. E neste último dia, como nós lemos aqui no versículo 37, no último dia dessa festa, havia uma cerimônia com a água. O povo, os líderes religiosos, sacerdotes buscavam água nesse tanque, o tanque de Siloé, e essa água era derramada no altar. O povo estava relembrando como Deus havia saciado a sede, derramando essa água, e também estavam pedindo água também para as colheitas. Então havia uma celebração com a água. E neste último dia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se levantou e exclamou diante de uma multidão que estava reunida nessa festa, a festa dos tabernáculos. E o nosso Senhor levantou e exclamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Essa água que o nosso Senhor está oferecendo gratuitamente é uma água totalmente diferente da qual nós bebemos, que temporariamente vai saciar a nossa sede, né? E o profeta Isaías, no capítulo 51, versículo 1, já havia profetizado sobre essa água que não seca, esses rios, né, que não secam. Ele disse assim: todos vocês que têm sede, venham às águas. E Apocalipse 21, 6 declara: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Amém. Glória a Deus. A fonte da água da vida é dada gratuitamente pelo Alfa e pelo Ômega. Amém. Glória a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E neste último dia, então, dessa festa maravilhosa, festa dos tabernáculos, Jesus Cristo, ele exclamou, e ele disse que do nosso interior fluiria, que do nosso interior fluirão rios de água viva, uma fonte dentro de nós que não seca, que não acaba. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quem tem sede, beba. Beba. Mas como nós vamos beber? Eu fiquei fazendo essa interrogação, essa pergunta, né? Beba. Como nós vamos beber? Como nós vamos saciar a nossa sede e receber essa fonte que vai jorrar rios de água viva, que é a ação do Espírito Santo? Como que nós vamos beber? O nosso Senhor responde. Como que vai acontecer o fluir do Espírito Santo? Como que vai acontecer a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida? Jesus Cristo responde. Ele fala assim: quem crê em mim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a ação do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo, ela vai acontecer mediante a fé em Jesus Cristo. Não existe misticismo, qualquer outra coisa. Nós vamos receber a fonte
pela fé. O nosso relacionamento com Deus é mediante a fé no seu Filho, Jesus Cristo. A nossa vida espiritual é iluminada pelas Escrituras, que é lâmpada para os nossos pés. E a ação do Espírito Santo já estava narrada nas Escrituras, no Antigo Testamento. Já havia sido declarada a ação do Espírito Santo. Eu quero ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 39. Jesus Cristo ele vai dizer assim: examinais as Escrituras. Isso é fundamental, meus irmãos e minhas irmãs, examinarmos as Escrituras. Porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Olha só, anotem aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu separei alguns textos que falam sobre o nosso Senhor, Jesus Cristo. Alguns textos que vão falar sobre a vinda do Messias, que está lá no Antigo Testamento. O Salmo 2, o Salmo 22, o Salmo 23, o Salmo 24, o Salmo 91 e o Salmo 110 e muitos outros salmos, porque são salmos proféticos, falando sobre o Messias, sobre o Senhor. Isaías capítulo 7, versículo 15, Isaías 42, Isaías 49, 6, Isaías 53, Isaías 61, Oséias 11, 1 e Miqueias 5, 2. E muitos outros livros falam sobre o Messias. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Nós precisamos examinar as Escrituras. E eu quero relembrar com vocês os 5 solas que ficou caracterizado a Reforma Protestante. Somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus, somente Jesus Cristo e somente as Escrituras. Amém? O nosso Senhor disse que rios de água viva iriam fluir. E aonde que está escrito isso? Nas Escrituras, na Escritura. Ele fala, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Ezequiel 47, 1. E Zacarias 14, 8. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Nós precisamos examinar as Escrituras, tá bom? E essa ação do Espírito Santo, ou seja, esse fluir de rios de água viva, está lá, narrado nas Escrituras, na Escritura do Antigo Testamento, nos textos do Antigo Testamento. E nós lemos aqui João, um texto do Novo Testamento que fala sobre o Espírito Santo. E o Novo Testamento nos apresenta como será a ação do Espírito Santo, como será esse fluir dentro de nós. E por meio do conhecimento bíblico, do conhecimento da palavra, é possível termos discernimento da ação do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com vocês algumas dessas ações. Eu separei 5 aqui para a gente conversar sobre isso, tá bom? A primeira ação do Espírito Santo é identidade. Está escrito isso em Romanos 8, versículo 15. O texto vai dizer assim: o próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus.
Ou seja, a ação do Espírito Santo concedendo identidade de filhos e de filhas para aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo. O Espírito que promove o lavar regenerador e renovador. Regenerador é quando nós nascemos de novo, né? No sentido espiritual. Quando nós fomos nascidos de novo, regenerados, nós recebemos o Espírito Santo, que marca a nossa vida, então, com essa identidade de filhos e filhas de Deus, porque é o selo de que nós pertencemos a Deus, de que nós somos propriedades de Deus para o dia da redenção. A segunda ação do Espírito Santo é o ensino. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo abriu a mente dos seus discípulos para que eles pudessem entender nas Escrituras a respeito dele, ou seja, a respeito da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Isso está escrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Assim como o nosso Senhor abriu a mente então dos seus discípulos, hoje é o Espírito Santo que vai abrir a nossa mente, que vai nos fornecer entendimento nas Escrituras. O texto bíblico está em João 14, 23 e 26. O Espírito Santo vai nos fornecer o ensino e também é o Espírito Santo que vai fazer com que a gente permaneça na palavra. Tá bom? João 14, 23, 26. A terceira ação do Espírito Santo é a transformação. Que transformação é essa que o Espírito faz? Ou seja, nós estamos falando da ação, do fluir do Espírito Santo sobre a nossa vida. A terceira é transformação. Amor, alegria, paz, longanimidade ou também paciência, benignidade ou misericórdia, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Onde está escrito isso? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A quarta ação do Espírito Santo são os dons, meus irmãos e minhas irmãs. O Espírito Santo concede dons, tá bom? O Espírito Santo concede dons. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Onde está escrito isso? 1 Coríntios, capítulo 12. Lá está escrito quais são os dons do Espírito Santo, que são para a edificação do corpo de Cristo. Tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, a quinta ação do Espírito Santo é o poder. Amém? Atos 1, 8 e 4, 31. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com coragem, anunciavam a palavra de Deus. O poder do Espírito Santo que nos é dado tem como objetivo central o que? Testemunhar e glorificar Jesus Cristo. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Essa é a ação do Espírito Santo. É o fluir dos rios de água viva dentro de nós, mediante a fé em Jesus Cristo. E você, meu irmão e minha irmã, que já recebeu esse selo, o selo da promessa, que o Espírito Santo possa continuar fluindo na sua vida, para que você, com o poder do Espírito Santo, possa anunciar o evangelho da salvação, para que outras pessoas que ainda não receberam possam receber a fonte da vida, receber a fonte da vida eterna, os rios de água viva. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? E por acaso, alguém que ainda não recebeu essa fonte, que talvez esteja saciando a sua sede, com algo que é temporário, a palavra do Senhor Jesus para você nesta noite é: se alguém tem sede, venha a mim
e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, em nome de Jesus Cristo. Tenho aí, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite, tá bom? Fiquem na paz e até a nossa próxima reflexão, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.